e não chegou ainda a esse nível alarmante aqui em Brasília e em torno, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, já está se processando transmissão comunitária, isto é, não se sabe a origem, não já está passando, né, de um para o outro quem foi contaminado. Portanto, o governo do Estado de São Paulo, também da cidade de São Paulo, a prefeitura, né, estão cancelando, né, todos os seus eventos, e o governo do Estado de São Paulo, eventos acima de 500 pessoas. Mas, irmãos, nós ainda não tivemos a direção do Senhor para cancelar esta conferência, né, porque para nós seria fácil e cômodo simplesmente cancelar a conferência, mas nós precisamos da permissão do Senhor, precisamos da direção do Senhor para isso, para não trazer um prejuízo, certo? Quem que vai se responsabilizar por esse prejuízo? E por outro lado, nós precisamos nos proteger, né? Nós precisamos também tomar todas as medidas rigorosas de prevenção, né? A irmã acabou de nos ensinar como se, né, higieniza as mãos com água e sabão e também com álcool. Então nós pedimos para os irmãos prestarem muita atenção nisso, levem a sério, principalmente quem usa o banheiro na saída, por favor, lavem as mãos bem lavadas, e de tempo em tempo, se você já tocou em alguma coisa que você não sabe se estão contaminadas, né, higienize com álcool. E infelizmente, irmãos, nesse período crítico, né, de transmissão, da possível transmissão, nós vamos ter que tomar algumas medidas mais rigorosas no tocante ao contato físico entre os irmãos. Nós sempre fomos muito calorosos, né, nos cumprimentamos com as mãos, abraços, certo? Com beijos, e nós, isso é uma característica entre nós. Porém, para prevenção nesse período mais crítico, eu queria pedir para os irmãos evitarem de fazer o contato, o cumprimento de mão em mão, e também de abraços e de beijos nesse período. Dá para a gente se conter nesse período? Até que esse perigo, esse risco passe, né? Vamos nos conter. Se, né, eu pedir para você não pegar na minha mão, não é por desprezo, não é porque eu não amo o irmão, não é isso, mas é para dar um exemplo de prevenção, para que todos nós possamos, né, estar, né, cumprindo a nossa parte, e o resto, irmão, temos que confiar no Senhor. Vamos orar ao Senhor, né? Quem tiver com sintomas, quaisquer sintomas de gripe, né, de tosse, de febre, né, por favor, fique em casa, é melhor ficar em casa, e, né, para que nós possamos proteger os demais. No resto, irmãos, vamos, né, crer que o Senhor não vai permitir que as nossas atividades, que são importantes, né, da igreja, tenham que ser paralisadas. Que o Senhor possa nos guardar. Mas também, se chegar a esse ponto, nós também avisaremos os irmãos, certo? Então, no momento, né, essa é a nossa recomendação. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos então seguir com a nossa mensagem. Esta é a mensagem 17. Semana passada já houve uma conferência em Ribeirão Preto, só que esta conferência vai seguir a mensagem 16 da conferência na Estância Árvore da Vida. Portanto, esta mensagem será 17 e amanhã 18. E essa numeração de mensagens vai seguir em São Paulo a mensagem 19 e 20, tá? E a conferência em Ribeirão Preto vai seguir 21 e 22, e de Piracicaba 23, 24. Portanto, essa conferência em Brasília, juntamente com a de São Paulo, fará parte do penúltimo alimento diário desta série, tá? Portanto, não estranhe
a numeração das mensagens. Esta é a mensagem 17. Então nós vamos dar sequência ao que nós vimos na mensagem 16. Eu estava conversando com os irmãos antes da reunião, enquanto nós orávamos pela reunião, pela conferência. Eu dizia aos irmãos cooperadores que o Senhor tem sido muito misericordioso conosco, tem nos agraciado com tantas revelações. Nós nunca passamos por um período com tanta luz na palavra, com tantas revelações. Isso já não é mais uma coisa de um ano, talvez de 2 anos ou 3 anos seguidos de revelações sucessivas. E muitas dessas revelações são revelações inéditas que nunca alguém falou antes, e o Senhor abriu a Bíblia para nós, e principalmente através do ministério de João. Então nós não nos sentimos merecedores de tanta luz e tanta revelação, e o Senhor só tem um propósito, só tem uma razão porque o Senhor está fazendo isso conosco, é porque Ele quer andar rápido. Ele precisa realizar a vontade de Deus, aquilo que ainda falta fazer. Portanto, irmãos, eu externei a minha preocupação para os cooperadores, que com tantas revelações seguidas, uma atrás da outra, eu temo que nós podemos estar minimizando ou não valorizando devidamente a essas revelações. E nós podemos tornar muito comuns essas revelações que o Senhor tem nos dado. Portanto, irmãos, é como se fosse, eu dizia hoje no almoço para os irmãos, é como se fosse um especialista de joias, de pedras preciosas, de diamantes. Ele fosse apresentar algumas pedras muito preciosas para você, e você sequer consegue fazer uma diferenciação entre um pedaço de vidro e um diamante. Então, esse especialista não teria muito entusiasmo para apresentar para você, todo o que ele tem para apresentar. Portanto, irmãos, eu temo que nós não estejamos enxergando, apreciando devidamente todas essas pepitas de ouro que o Senhor está nos revelando. Então, e por não apreciar, por não reconhecer, e nós acabamos, como diz a Bíblia, nós acabamos pisando em favos de mel. Portanto, eu peço para os irmãos que espero que eu esteja falando com um público que aprecie aquilo que o Senhor está falando conosco, saiba descobrir quais são as pepitas de ouro, quais são as joias verdadeiras, quais são os diamantes da palavra. Que o Senhor possa encontrar entre nós pessoas que sabem valorizar o que o Senhor está fazendo conosco hoje. E eu dou graça ao Senhor que eu fico muito motivado, que quando, por exemplo, na última vez na Cesareia de Filipe, no começo do ano, no primeiro domingo do ano de 2020, eu trouxe uma pequena palavra sobre a chave que abre o livro de Hebreus, e ali estavam bastante irmãos ali, e entre esses irmãos eu sabia que havia um grupo de jovens sedentos, que eles estavam muito atentos à palavra de Deus, acompanham a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra dessa noite, alguns já devem estar acompanhando, eles acompanham de perto, apreciam, valorizam, e imediatamente eles foram os primeiros a retirarem, extraírem pepita dessas palavras. Portanto, irmão, isso me motiva muito, porque tem gente que sabe apreciar, tem gente que sabe valorizar, e para quem está passando essa palavra, é muito importante saber que está encontrando pessoas que sabem receber, valorizar essa palavra. E por outro lado, irmãos, essa palavra não é meramente para dizer que nós temos a revelação que os outros não têm e saber falar sobre isso, não é isso. Essa revelação toda demonstram que nosso Senhor
Ele quer andar rápido. O Senhor quer voltar. Ele não pode mais tolerar que a sua igreja anda despercebida, como todos os demais, né? O tempo passando e nós estamos cuidando de nossas próprias casas, nossos próprios negócios, nossas famílias, e não estamos preocupados com o andamento da vontade do Senhor. E se o Senhor está revelando essa palavra, porque Ele tem pressa de voltar. Ele conta conosco. E creio, irmãos, que nós que fomos tanto tempo na vida da igreja sendo investidos, né? O Senhor investiu sobre nós, né? Durante esse tempo todo, é porque o Senhor quer contar conosco. Por isso, irmãos, eu disse ontem à noite ainda para os irmãos que estavam aqui de serviço, e também eu tenho dito na instância, na primeira mensagem, que eu acredito, irmãos, eu acredito piamente que na vida da igreja está, principalmente na vida da igreja, está o grupo de escolhidos do Senhor, o grupo de futuros vencedores, são os que pagam o preço para fazer a vontade do Senhor pela misericórdia de Deus. Eles ganharão o galardão dos 1000 anos. Então, a nossa responsabilidade, a diferença entre nós e muitos outros grupos cristãos, irmãos, nós não somos mais um grupo cristão dentre os muitos. Irmãos, nós somos a vida da igreja, nós vivemos a vida da igreja, estamos sobre uma base correta da igreja, nós representamos todos os filhos de Deus, não excluímos ninguém com essa base da unidade correta, e com isso Deus está nos revelando, e nós com toda humildade passamos essa palavra por meio de livros e distribuímos entre os filhos de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Mas por outro lado, os que reúnem conosco estão sendo investidos, né? Deus está investindo sobre nós, porque Deus quer contar conosco para executar a sua vontade, executar a sua economia, o plano da salvação dele. Portanto, irmãos, nós somos pessoas que o Senhor deposita toda a esperança de poder fazer a sua vontade aqui na terra, principalmente nesses últimos dias. Você quer fazer parte disso? Eu falo essa noite com essas pessoas. O Senhor Jesus, quando estava em João capítulo 6, ele tinha uma multidão que seguia a ele, ouvindo as suas palavras, e essa multidão presenciou um milagre de multiplicação de pães. E no dia seguinte, eles estavam procurando Jesus, não sabiam onde estava Jesus, e quando acharam, onde estavas tu, mestre? Nós andamos à tua procura. E Jesus falou, vocês não me procuram por causa da comida que não perece, vocês me procuram por causa do pão que vocês se fartaram ontem. Portanto, irmãos, nós não queremos ser essa multidão que procura Jesus só para atender a nossa necessidade. Não queremos ser essa multidão que só procura Jesus porque precisamos de pão para comer, precisamos de cura da nossa doença ou qualquer outro interesse particular. Nós queremos seguir ao Senhor Jesus como aqueles 12 discípulos que deixaram tudo para o seguir ao Senhor. Quando Jesus passou à beira-mar, viu Pedro e André ali no barco lançando rede ao mar, Jesus falou, segue-me. E os dois largaram tudo, o barco, a rede, né, o negócio da pesca, eles seguiram o Senhor Jesus, deixaram tudo. E depois ele passou junto ao mar, estava ali o quê? Tiago e João, Zebedeu, estavam com seu pai. E Jesus disse, segue-me. Eles largaram o barco, o negócio, as redes e também o pai, para seguir ao Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor precisa esses que tenham esse espírito. Você tem esse espírito? Quando o Senhor fala, segue-me, você larga tudo e segue ao Senhor? Claro, eu não estou dizendo para você largar o casamento, largar o seu trabalho, mas, irmãos, é largar em termos de coração. Nós
abandonamos tudo para seguir o Senhor, ou pagamos o preço que for para fazer a vontade do Senhor. Nós somos como aqueles 12, quando o Senhor viu que a multidão seguia ele por interesse, e depois ele foi apertando o cerco, falando por aquele veio, ele era verdadeira comida, verdadeira bebida, sua carne verdadeira comida, e seu sangue verdadeira bebida, muitos se escandalizaram. Os judeus então rejeitaram a Jesus, e muitos dos seus discípulos abandonaram a Jesus. E quando olhou para trás, estavam só os 12. E perguntou: vocês também vão querer ir? Pedro falou: para quem iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Portanto, irmãos, Jesus quer hoje falar com esses 12. Mesmo esses 12, um ainda trairia o Senhor quer falar com os 11. Essa conferência, irmãos, é dirigida para os 11. Os que estão dispostos a pagar o preço que for para seguir o Senhor. Está bem? Então, falado isso, eu espero que vocês saibam valorizar a palavra e apreciem, né, a palavra, e saibam que é a palavra de Deus que vai fazer a obra de Deus. As coisas que estão acontecendo entre as igrejas, todos os itens da obra avançando, as ferramentas sendo abençoadas por Deus, tudo isso por causa da palavra profética. A palavra profética saiu da boca de Deus e nós obedecemos, nós praticamos, e a obra de Deus está sendo feita, graças ao Senhor. Bom, tudo isso tem um objetivo. Nosso Senhor, Ele quer nos tirar desculpe-me falar assim, do lenga-lenga da vida da igreja, que não sai do lugar, né? Nós vivíamos num ritmo em que havia pouco progresso entre nós. Cada ano que passa, participamos de reuniões, de conferências, de atividades, mas quando chega no final de um ano, nós estamos no mesmo lugar, ou pouca coisa nós avançamos. Mas graças a Deus, irmão, de uns anos para cá, as coisas mudaram, não é? Graças ao Senhor, que o Senhor começou a tirar esse ambiente de crítica, de julgamento, de ciúmes, de contendas entre nós. Nós estamos vivendo mais uma vida de amor entre os irmãos, de um suportar o outro, um orar por outro, não é isso? Longe de nós todo ciúmes, toda contenda, toda inveja, disputa pela posição, disputa pelo primeiro lugar. Irmãos, tudo isso no mundo se faz, mas aqui no reino de Deus não é assim. Graças ao Senhor que nosso ambiente mudou. Nós passamos a ver que todos os membros têm espaço no corpo de Cristo. Todos devem ser encorajados a funcionar. E graças a Deus, irmãos, muitos irmãos hoje estão funcionando. E eu vejo, irmãos, pouco a pouco, nós saímos de dar voltas pelo deserto. E agora estamos indo na reta final. E essa reta final significa, estamos indo à direção à boa terra de Canaã. E essa boa terra de Canaã é o descanso, é o repouso que resta para o povo de Deus. E essa boa terra de Canaã, irmãos, é o milênio, é o reino milenar que será o nosso galardão. O nosso prêmio para os vencedores será o milênio. Você quer participar? Aleluia! Eu quero participar. E ontem eu falei uma coisa, irmãos, que é uma nova luz. Que nova luz? Na conferência, na instância, na primeira mensagem, nós falamos um pouco de nós que somos esses escolhidos. Nós não vendemos o nosso direito de primogenitura por nada. Não somos como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, por um conforto, não é? Por uma necessidade momentânea, né? Moisés, ele não vendeu o direito de primogenitura por prazeres transitórios do pecado. Irmãos, graças ao Senhor, nós não vendemos nosso direito de primogenitura, nós pagamos o preço que for para seguir o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Mas
O direito de primogenitura no Antigo Testamento, ele tinha tem três itens, né? Que é a porção dobrada de terra, que Rúben perdeu e foi para José. José ganhou, através dos seus 2 filhos, a porção dobrada da bênção e de terra. E a realeza foi para Judá, e o sacerdócio foi para Levi. Portanto, irmãos, quem não vende o direito de primogenitura, terá a porção dobrada de terra ou de bênção, terá o sacerdócio e terá a realeza. Mas que consiste tudo isso para nós? Para nós hoje? Se no Novo Testamento, no livro de Pedro, na carta de Pedro, Pedro fala, nós somos um sacerdócio real. Nós, todos santos do Novo Testamento, somos sacerdotes e reis. Então, que diferença faz? Onde está o direito de primogenitura para nós? Que buscamos, pagamos o preço, deixamos tudo pelo Senhor. Graças ao Senhor veio uma luz ontem. Ontem nós vimos que esse direito de primogenitura está no reino milenar. O reino milenar é para o desfrute, é uma bênção especial para o desfrute dos vencedores. Quem perdeu, perdeu. Eu não quero perder. Eu quero pagar o preço. O meu alvo é fazer a vontade de Deus. Não é lutar pelo meu conforto, pelo meu sonho, pelas minhas coisas aqui na terra, não. Hoje eu sou pela vontade do Senhor, né? Então, irmãos, eu quero esse galardão. Esse galardão seria uma bênção especial que está nas bodas do Cordeiro por 1000 anos. E em Apocalipse 20 fala que eles serão sacerdotes de Deus e reinarão por 1000 anos. Então tem o sacerdócio extra e a realeza extra. Então nós teremos a bênção extra, sacerdócio extra e a realeza extra. Tudo isso consiste o direito de primogenitura dos que não venderam seu direito de primogenitura, que é o milênio. Quem encara o milênio como um grande prêmio? Eu encaro. E eu busco isso. Eu quero fazer a vontade do Senhor hoje. Então, graças a Deus, essa é uma nova luz. De uma maneira prática, você tem o direito de primogenitura e deve amar esse direito de primogenitura, principalmente porque você vive a vida da igreja. Aqui você vai ter todas as chances, todas as oportunidades, irmãos, para ser um desses que ganharão um prêmio de estar reinando com o Senhor durante 1000 anos. Amém? Então, como fazer a vontade de Deus? O que Deus quer, né? O que lhe falta completar? Então, graças a Deus, em Efésios capítulo 1, nós vimos uma coisa aqui. Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1. Eu não canso de ler esses versículos, porque são versículos chaves, tão chaves. Para você entender a Bíblia, você tem que entender esses versículos. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu estou voltando de novo para esses 2 versículos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Ora, qual é a vontade de Deus? Se eu quero ser um que tenha deixado tudo para fazer a vontade de Deus, então eu tenho que conhecer que é a vontade de Deus. Então, graças a Deus que o mistério da vontade de Deus estava encerrado, estava oculto, estava fechado. Mas graças a Deus agora Deus desvendou. Através dos seus apóstolos, Deus desvendou esse mistério. E o mistério da vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não é isso que está escrito, versículo 10? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Não só as da terra, até as do céu.
deverão estar encabeçadas por Cristo. Todas as coisas convergirão em Cristo. Cristo encabeçará sobre todas as coisas. E como Ele vai fazer isso? Como Ele vai fazer isso? Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, é o Pai da glória. Ele é a fonte da glória. A glória vem dele e ele próprio é a glória. Aleluia! Ele é o Pai da glória. Afinal de contas, que o Pai da glória quer de nós? Qual é a salvação, a grande salvação que Ele quer nos dar? Ele quer nos dar a sua glória. Vamos continuar. Para quê? Que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles. Irmãos, não é pela minha mente racional que eu consigo entender as coisas de Deus. As coisas de Deus não estão na razão. As coisas de Deus estão no Espírito. As coisas de Deus estão na esfera da fé. Por isso, irmãos, eu ando falando para os irmãos, se você não sai dessa mente racional, se você não sai dessa mente terrena, essa mente limitada pelo tempo e espaço, você nunca vai conseguir entender as coisas da esfera de Deus, que são eternas, que não são limitadas pelo tempo e nem pelo espaço. Então, graças a Deus, nós temos o espírito de sabedoria e de revelação para Deus poder nos revelar essas coisas. Iluminados os olhos do vosso coração. Como os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. Os teólogos, no máximo, conseguem compilar as teorias ou as doutrinas da Bíblia sistematicamente. Por quê? Porque eles precisam usar o vocabulário humano e segundo a mente racional humana para entender Deus. Portanto, surge a teologia sistemática. Mas, irmãos, as coisas de Deus estão além da teologia sistemática. As coisas de Deus estão na área do espírito de sabedoria e de revelação. Se nós queremos realmente entender Deus, nós precisamos ir até a dimensão de Deus, que não está limitado nem por tempo e nem pelo espaço. Eu já vou avisando você, porque eu vou entrar nisso daqui a pouco, tá? Ó Senhor Jesus, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe qual é a esperança do seu chamamento? Quando Deus te chamou, qual é a esperança dele? Você sabia disso ou não? Qual a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos? Você não sabe que a herança que você recebeu desde que Deus te chamou é cheia de riqueza de glória. Deus quer te encher de glória. Deus quer te glorificar. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Irmãos, Deus, Ele tem o maior poder desse universo. E a suprema grandeza do seu poder, Ele, o quê? Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, versículo 20, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, isso é tremendo. Isso você só vai entender no livro de Hebreus,
quando a gente explicar melhor. Irmãos, Deus simplesmente colocou Cristo lá nas regiões celestiais. Saiba você que nas regiões celestiais não está mais limitado ao tempo e espaço. Ele está fora do tempo e espaço. Ele está na dimensão de Deus, na dimensão da eternidade. Ó Senhor Jesus. E acima, Ele está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo, que hoje está acima de todas as coisas, Ele o deu à igreja. A igreja é o seu corpo. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu vou fazer você pensar mais um pouco. Onde está Deus? Quem sabe onde está Deus? Onde está o trono de Deus? Deus está no terceiro céu, não é isso? O seu trono está no terceiro céu. E onde fica o terceiro céu? Mas não aponta para cima não, porque não é aqui não. Porque se o brasileiro aponta o céu aqui, o chinês que nos presenteou com coronavírus, né? Vai apontar o céu para o outro lado. Então o céu está para cá ou está para lá? Onde está o céu? Me diga onde está o céu. O céu não está nem aqui nem lá. O céu está na outra dimensão. Essa outra dimensão pode estar aqui. Às vezes você sente um pouco o gostinho do céu aqui, quando você está no Espírito, não é? Então, irmãos, onde está Deus? Deus está no terceiro céu, como se você conseguisse localizar fisicamente no espaço do terceiro céu. Irmãos, Deus não essa noção de espaço está errado, porque nós não conseguimos ter noção de espaço. Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Entendeu ou não? Cristo está em todo lugar. A sua noção de espaço não consegue compreender Deus. Portanto, irmãos, nós não podemos nos limitar pela nossa pequena mente aqui, ó, muito limitado pelo tempo e espaço, e entender Deus. Por isso, meu nome, somos do Espírito de sabedoria, de revelação. Não limite Deus com a sua mente limitada. Nós precisamos compreender o que Deus é através do Espírito, através da fé. A fé nos leva até lá. Então, irmãos, Deus então ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o que aconteceu, irmãos, na ressurreição de Jesus, que possibilitou Deus conseguir fazer todas as coisas? Porque Efésios capítulo 1, irmãos, dá um panorama geral. Agora vamos para João 14, vamos lá? Vamos para João 14? Ali vai detalhar. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. É maravilhoso o que Deus quer fazer conosco. Eu não sei que Deus viu em nós. Porque o homem é tão especial para Deus. Não entendo, não entendo. Entre os seres humanos, Deus só teve muito desgosto. A história humana, irmãos, é recheada de rebeldia, murmuração, incredulidade. É ou não é? E nós erramos a toda hora. Deus criou o homem de uma maneira pura, de uma maneira boa.
E o homem caiu na conversa da serpente e perdeu a simplicidade. E passou a viver pelo certo e errado, pelo seu senso de julgamento, pela sua própria avaliação. Ele acha que ele pode avaliar. Mesmo quando Deus fala com ele, ele precisa avaliar o que Deus fala para ver se ele aceita ou não aceita. Irmãos, olha a complicação do homem. Mas mesmo assim Deus tem muita misericórdia de nós. O que Ele planejou é um propósito eterno. Ele não vai mudar nunca. Então, irmãos, é como, como em Hebreus capítulo 1 fala, capítulo 2 fala, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Senhor, o que nós temos de bom? Nada. Mas Deus planejou, quando criou o homem, Ele planejou o destino da glória para o homem. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Jesus estava indo. Ele dizia para os seus discípulos, para os seus 11 discípulos, que ele tinha de ir morrer. E ao terceiro dia ressuscitaria. Ele deu a entender aos seus discípulos que era a última ceia da Páscoa que iria comer juntamente com os seus discípulos. E no meio da ceia, ou antes da ceia, enquanto os discípulos uns esperavam pelos outros para lavar os seus pés, quem é o maior, quem é o menor? Eu não sou o menor, eu espero o menor lavar os meus pés, mas ninguém queria ser o menor. Jesus então cingiu-se de toalha e tomou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha só, Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando chegou nos pés de Pedro, Pedro falou, não, de modo nenhum, não me lavará os pés. Jesus falou assim, se você não me deixar lavar os seus pés, não tem parte comigo. Opa, então lava minhas mãos, meu corpo, lava-me tudo. Jesus falando, não precisa também. Não é? Pedro é sempre exagerado, sempre precipitado, exagerado. Mas, quando no meio da ceia, o Senhor falou, um de vocês me trairá. Eles ficaram entreolhando, e quando Pedro fez um sinal, João perguntou para Jesus, Jesus, quem é? Jesus disse, aquele a quem eu dá o pão molhado. Ele pegou um pão, molhou o pão e entregou para Judas Iscariotes. E falou assim, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então ele saiu, sobraram os 11. Por isso, irmãos, Deus quer falar com os 11. Deus quer abrir o seu coração para quem aprecia a joia, quem reconhece ouro. Você reconhece ouro? Você dá valor para a palavra de Deus? Então Deus quer revelar essa palavra para você. Então chega no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, que é Jesus preparar lugar para o homem? Que é preparar lugar? No seu conceito, Jesus disse que estava sendo morto para preparar o lugar para o homem. Então, o que é preparar o lugar? O que é preparar o lugar? Claro que nós já estamos livres daquele conceito superficial de Jesus estar preparando mansões celestiais para nós. Nós nem pensamos, cogitamos nisso agora, certo? Então nós sabemos que Jesus iria morrer porque ele precisava preparar lugar para o homem. Mas como ele prepararia o lugar para o homem? Já pensou nisso? Ele precisava morrer e esperar que Deus aprove tudo o que ele fez como homem na terra. Se
esse homem Jesus passar pelo padrão de Deus, ao nível de Deus, Deus poderá então receber esse homem para si. Aí, Jesus estaria preparando lugar para nós. Vocês estão me entendendo? Então, Jesus precisava que o Pai aprovasse a sua humanidade, o seu viver humano, o seu comportamento aqui na terra. Ele não falou uma palavra que seja dele. Ele falou tudo que o Pai ordenou lhe falar. Ele não fez a sua própria vontade. Ele não procurou a sua própria glória. Ele não teve liberdade de ir e vir a hora que queria. Não, todo o tempo ele era guiado, governado pelo Pai. É ou não é? Embora ele tivesse as mesmas fraquezas do que nós, mas ele não tinha pecado. Ele também foi tentado à nossa semelhança. Ele passou pelas mesmas fraquezas de um ser humano, mas em nenhum momento ele deixou de fazer a vontade do Pai. Então, o Pai avalia isso. Se esse homem Jesus está no padrão de ser recebido por Deus, então esse Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, leia Atos 13, 33, leia você, Atos 13, 33. Ó Senhor Jesus, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje quando? Quando? Esse hoje é quando? Na sua ressurreição, não é isso? Porque no versículo 34 diz assim: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, né? Então, foi na ressurreição que Deus disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse filho agora não é o filho unigênito, porque Jesus já era o filho, era o Deus unigênito que estava no seio do Pai. Mas esse filho agora é o filho do homem que se tornou filho de Deus. E isto é, Deus, quando ressuscitou a Jesus, aprovou o homem Jesus, estava no padrão de Deus, poderia sem nenhum problema ser recebido pelo Pai Santo. Ele então foi inserido no Pai Santo, ele foi glorificado. É como está escrito em João 17, dá uma olhada, João 17, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Estou falando aqui na raça. Eu esqueci o esboço aqui na minha mochila. Não adianta trazer aqui para eu deixar de lado, certo? Então, o Senhor já me fez deixar aqui, né? Por enquanto não preciso não. Então, vamos depender da linha do Senhor, né? João 17, 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, quem é a glória? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, quem é a glória? É o Pai. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Isto é, antes de ter criado o mundo, o Filho unigênito do Pai estava na glória do Pai. Estava junto do Pai em sua glória. Estou certo ou não estou certo? É isso que esse versículo fala. Mas por que Jesus precisava pedir ao Pai que o glorificasse se ele já estava na glória do Pai? Por quê? Porque aqui ele estava pedindo para o Pai glorificasse Jesus homem. Entenderam?
como Filho unigênito de Deus, ele já estava na glória do Pai antes que houvesse o mundo. Mas agora, Jesus estava como um homem. Ele precisava que o Pai aprovasse essa humanidade e glorificasse esse homem. E Deus o fez. Deus glorificou o homem Jesus. E ao glorificar o homem Jesus, irmãos, abriu um precedente na história. O homem está com Deus. Esse Deus que não tinha humanidade, tinha só divindade. E agora, na glorificação de Jesus, esse Deus agora possui a humanidade. Por isso nós temos um hino que fala, um homem na glória. Jesus abriu uma porta para todo homem. Jesus não abriu a porta para os anjos, mas ele veio se tornar um homem. Foi aprovado como homem e foi glorificado por Deus como homem. Ele abriu uma porta e um caminho para todo homem. Por isso que Hebreus capítulo 2, não diz assim, ó, vamos lá, Hebreus 2. Senhor Jesus. Irmão, por isso que eu estou louco, sabe? Espero que você me suporte um pouco na minha loucura, porque tem que ficar louco mesmo, irmãos, tem que ficar louco. Essas coisas não são ordinárias, não. Aí capítulo 2 de Hebreus fala assim, eu já li isso, né? Versículo 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Irmãos, aos olhos de Deus, tudo isso já aconteceu. Que Deus já conseguiu sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Porque aqui está falando da humanidade, não está falando de Jesus, aqui de todo ser humano. Só que quando chegou no final do versículo 8, diz assim, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Mas agora ele põe os pés no chão. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então isso ainda não aconteceu, pelo menos para nós. Para Deus já pode ter acontecido, Deus é eterno. Para nós que vivemos no tempo, ainda não aconteceu. Então o que aconteceu? Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo feito menor que os anjos, Jesus. Sabia que Jesus como homem, ele também foi feito um pouco menor que os anjos? Ele não teve privilégio não. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, como homem, né? Por causa do sofrimento da morte, ele morreu, ele foi coroado, Deus o ressuscitou, ele foi coroado de glória e de honra. Ele foi recebido por Deus o Pai para dentro da sua glória, ele foi glorificado. E ele foi elevado nas regiões celestes, acima de todo principado e poder. Ele foi coroado de honra. Ele governa, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Você que tem medo de demônios, essas coisas, não precisa ter medo não. Nosso Senhor está acima de todo ele. Está acima de todo principado, potestade. É só dizer, Jesus é o meu Senhor. O diabo foge, os demônios fogem. Nosso cabeça está acima de todo principado e potestade. Aleluia. Ele foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, nós existimos por Deus.
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus se tornou o autor da nossa salvação. Ele foi o primeiro homem a ser glorificado por Deus e em Deus. Ele já foi inserido em Deus. Ele abriu uma porta. Você sabe que quando você abre uma porteira, sai um boi e sai uma boiada, certo? Então, graças a Deus que essa porta, esse precedente foi aberto, e essa porta foi aberta, nós podemos entrar pela mesma porta. E nós temos o autor na nossa salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos voltar lá para João. Ó Senhor Jesus, eu tenho muita coisa para compartilhar ainda. Vou correr um pouco para terminar. Vamos lá, então, vamos lá. Senhor Jesus. Versículo 3, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for é através da morte. Quando eu for e vos preparar lugar, esse preparar lugar é na ressurreição, na morte e na ressurreição, Deus o glorificar. O homem, Jesus, quando for recebido na glória do Pai, irmãos, ele teria preparado lugar para nós. Jesus preparou lugar para nós no Pai. E nós estamos indo à direção ao Pai, a glória do Pai. Da mesma forma que Jesus foi glorificado, nós seremos glorificados. O Pai da glória quer levar todos os filhos à glória. Você acredita nisso? Essa é a esperança do nosso chamamento. Colossenses 1:27, como fala? Vocês não conhecem esse versículo? Vamos lá, vamos abrir então. Se não sabe, vamos saber de cor. Colossenses 1:27, como diz? Perdão, é isso, né? Colossenses 1:27. Deixa eu ver. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós também vamos para a glória. Deus nos destinou para essa glória. Bom, irmãos, que é estar na sua glória? Vamos continuar. Para que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Como é a preparar esse lugar? Através da sua morte e ressurreição. Na ressurreição, um homem teria sido admitido para dentro de Deus, na glória de Deus. E um homem sendo admitido para dentro de Deus, ele abriu a porta para os muitos filhos de Deus, homens, entrassem para essa glória. Então ele preparou lugar para nós, para que onde Jesus estava? Jesus estava no Pai, e que nós também estejamos no Pai. Vocês estão entendendo? Então Jesus está nos convidando para participar dessa comunhão com o Pai, desse lugar com o Pai. Irmãos, graças a Deus. Agora eu vou correr um pouquinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, esse Deus triuno vivia numa harmonia, vivia numa esfera de amor, vivia numa esfera de felicidade, de perfeição no amor, irmão, nunca visto pelo homem nenhum. O homem aqui na terra está à busca da felicidade. Quando você está infeliz no casamento, vai para um psicólogo e vai dizer, então larga essa mulher, vai procurar sua felicidade, não é assim?
não vai achar nunca lugar nenhum. Não é fazendo isso, não. A felicidade verdadeira está em Deus. Sem Deus você nunca vai ser feliz. Em Deus você vai achar felicidade. O casamento sem Deus nunca vai ter felicidade. Mas em Deus, Deus vai ser a nossa felicidade. Sabe por quê? Porque, irmão, nós acabamos descobrindo um tesouro, uma pepita de ouro em Provérbios 8. Na conferência. Você teve contato com Provérbios 8? Vamos dar uma olhada lá? Provérbios 8. Hein? Essas palavras de Provérbios 8, irmãos, nos trouxe muita luz. Muita luz. Às vezes a gente dizia que Deus criou o homem porque Deus estava só. Às vezes nós pregamos também que o nosso Deus era solitário. Ele criou o homem para fazer companhia a Ele. Ele criou o homem para ser, a sua companheira, a sua noiva de Cristo. Tudo isso está certo, tudo isso está certo. Mas, irmãos, nós descobrimos que não exatamente Deus estava só, Deus estava solitário. Deus, a Trindade, vivia uma vida, irmão, de um relacionamento mútuo de altíssima qualidade. De muita alegria, de muita felicidade, muito amor entre eles e muita unidade entre eles. É ou não é? Ele é perfeito em si. Irmão, se Deus tivesse alguma carência, Ele não seria Deus. Se Deus tivesse alguma coisa que precisasse se completar, Deus não seria Deus. Mas, irmãos, Deus é completo em si mesmo. Mas Ele, que no seu propósito, Ele quis convidar o homem para participar da sua vida, do seu relacionamento na sua trindade. Irmãos, é Deus, não é pela sua carência, não. Deus quis, por amor a nós, Deus quis nos criar para nos convidar para participar dessa alegria, dessa verdadeira felicidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada aqui em Provérbios 8. Primeiro, irmãos, eu quero dizer para vocês, a partir do versículo 22, que o Filho, Ele é a própria sabedoria. A sabedoria aqui é uma pessoa. A sabedoria aqui é personificada. Essa sabedoria é o Filho. E Deus, Ele tinha o Filho como a sabedoria. Ele tinha o Filho para fazer todas as coisas. Dá uma olhada aqui. Versículo 22. O Senhor, esse Senhor aqui é Senhor Jeová. Na verdade, não tem nem como pronunciar essa palavra. O Senhor aqui. Eu já expliquei para vocês uma certa vez que o Senhor aqui é YHWH, transliterando para alfabeto nosso, é YHWH. Não tem vogais, então não dá para pronunciar. A gente não sabe como era essa pronúncia quando Deus falou com Moisés, mas com o passar do tempo, o povo judeu temia pronunciar esse nome e acabou perdendo essa pronúncia. Então nós é que tomamos emprestado, como Jeová. Ele seria ou qualquer coisa assim, Yahvé, YHWH. Bom, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Quer dizer, no início da obra, ele tinha... Tem uma versão que fala assim, o Senhor me tinha por fundamento dos seus caminhos. O nosso Senhor, Deus, Pai, Ele tinha os seus caminhos e o Filho era o fundamento do seu caminho. Era a base do seu caminho. Versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida. Então, Filho, como sabedoria, existe desde a eternidade. Teve muitas escolas de heresias que falam que o Filho é uma criatura
tirando a divindade do Filho. É mentira. A sabedoria existia desde a eternidade. Então, irmãos, nosso Deus triuno são 3 em 1. 3 pessoas, até essa palavra pessoas, a gente fala que é um uso ainda inadequado, mas nós não temos outra palavra. Então são 3 pessoas e uma só essência. É um só Deus. Um só Deus em 3 hipóstases, em 3 pessoas. E essas 3 pessoas coexistem. Não é que surgiram depois um ou outro. Eles coexistiam de eternidade até a eternidade. Essa é a sua coexistência. Tem que ficar claro isso, senão vira heresia. Coexistem de eternidade a eternidade, mas também eles são coinerentes, isto é, um está no outro de eternidade a eternidade. Eles são inseparáveis. Embora hajam 3 pessoas distintas, mas são 3 pessoas inseparáveis. Um está dentro do outro. Essa coexistência e coinerência de eternidade a eternidade, tá? Mas Provérbio 8 nos mostra quem é quem, qual é o papel de cada um, tá? Então, versículo 24: antes de haver abismos eu nasci. Então, alguns que pregam que Jesus nasceu aqui, significa que Jesus é uma criatura. Irmãos, é mentira, porque logo no versículo 22, 23 que eu li para vocês, Jesus estava, o Filho, como sabedoria, estava desde a eternidade, tá? Esse nascer aqui pode significar aquilo que fala em Colossenses, ele é o primogênito da criação, tá? É nesse sentido. E ainda, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, né, eu nasci, Bom, eu vou fazer uma rápida menção aqui do versículo 29. Quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Irmãos, esse versículo aqui mostra que para Deus é um grande feito quando Deus estabeleceu limite para as águas dos mares. Talvez para você não tenha grande importância, mas, irmãos, para Deus, Ele quer mostrar que esse é um grande feito. Porque se Deus não tivesse estabelecido esse limite, nunca iríamos ter a terra do jeito que nós temos hoje. Porque as forças das ondas do mar, a energia gigantesca das ondas do mar, iriam corroer toda a terra, e no fim, irmãos, a terra iria ser totalmente derrubada, vamos dizer, viraria quase que um pântano, águas rasas, mas toda invadiria a terra, certo? Mas como Deus fez para segurar as águas do mar? Você sabe que quando a água, quem mora no litoral, quando a água começa a avançar, às vezes algumas casas de praia começam a avançar e começam a comer a terra, e algumas casas começam a cair, a engenharia marítima começa a estudar, né, a situação, e geralmente faz umas linhas dentro do mar, nós chamamos de enrocamentos. Vocês já viram isso? Eles colocam umas pedras, rochas, ou aquela coisa cheia de pontas feitas com concreto, eles jogam uma linha para dentro do mar para quebrar as ondas, quebrar a energia das ondas para não invadir mais a terra. Vocês já viram isso ou não? Já viram isso? Você já viu, né? Então a força das ondas do mar, a energia, irmão, quem consegue segurar? A água do mar, dos oceanos, irmãos, conforme a passagem da lua, conforme a passagem do sol, né? De um lado, as águas são puxadas por um lado, depois voltam para cá. Você imagina essa força? Não é uma banheira de água. Não é só a banheira de água, você mexe um pouco a banheira, né? Imagina, é um oceano todo, jogando a sua energia toda na praia. Irmãos, iria invadir toda a terra.
Aí não teria terra para nós vivermos. Não haveria terra para Deus poder, né, usar para o seu propósito. Então Deus falou, eu estabeleci limite para o mar. Eu quero dizer para vocês, aplicação espiritual. Coronavírus está vindo com essa força toda, que nem essas ondas do mar. Essa energia toda, irmãos, até as nações mais ricas, atravessa a fronteira, não pede passaporte para entrar, não é isso? Então, está invadindo desde países pobres, países ricos, todo mundo está sujeito a essa grande energia da água do mar, e o mar significa o mundo, não é? Ninguém consegue detê-lo, mas Deus falou, pai, eu vou estabelecer um limite, você pode vir até aqui, daqui para cá, você não passa. Por isso nós precisamos orar. Nós vamos colocar um limite. Vamos dizer, vem até aqui, mas daqui não passa. Não vai prejudicar a economia de Deus. Não vai prejudicar a vida da igreja. Não é? Não vai prejudicar o avanço da obra de Deus. Vamos orar. Mas como é que Deus para isso? Vou mostrar para vocês. Jó 38. Dá uma olhada em Jó 38. Jó 38. Versículos de 8 em diante. Deus falando por Jó. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Vamos orar assim para Satanás. Você até aqui pode vir, mas daqui você não passa. Amém? Mas como é que Deus segura? Em termos de engenharia, eu estudei engenharia. Como é que Deus consegue segurar essa energia toda? Qualquer obra de concreto que o homem fizer ali é derrubado. Ninguém consegue segurar as ondas do mar. Olha só como Deus fez. Está em, acho que Jeremias 5:22. Dá uma olhada em Jeremias 5:22. Não temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Pequenos grãos de areia na praia do mar. Você não sabe por que eles estão ali na praia do mar. Estão dissipando a gigantesca energia das ondas do mar. Aquela energia gigantesca do mar que vem rugindo. Mas quando chega nas areias, essa energia toda gasta para revolver as areias, e essa energia vai acabando, vai reduzindo. Vocês percebem? Vem que... Aí volta, a areia volta. Aí vem outra onda, e chega nas areias, revolve as areias, a areia está matando a energia das ondas do mar. É melhor dissipador de energia são as areias, sabia? Areia? Deus é sábio demais. Não precisa fazer uma obra volumosa de concreto, e nem assim resolve, irmãos, é com areia. Por isso nós temos as praias, né, nas olas do mar, porque é areia que segura as ondas do mar. Para quê? Para que na terra, a terra possa ser frutífera para Deus. Nós estamos aqui na terra para produzir frutos para Deus. Bom, vamos voltar lá para Provérbios 8. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Irmãos, nosso Senhor Jesus como filho, ele era o arquiteto do Pai. O Pai planejava, o Pai
tudo partia dele, o pensamento partia dele, mas irmãos, quem executava, quem era arquiteto, tem outra versão que fala, ele era o mestre de obras. Ele era o mestre de obra. O pai planejava, ele fazia. Aleluia, o filho tem esse papel, né? E então, olha o versículo 30, né? Então eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia, e eu era as suas delícias. Tem uma versão King James atualizada que fala o seguinte: dia após dia, eu sou o prazer do Pai. Lembra que quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e veio uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai tem prazer no Filho. E quando Jesus levou os 3 discípulos ao Monte da Transfiguração, e transfigurou-se diante deles. E apareceu também Moisés, Elias, e Pedro de novo se entusiasmou. Vou fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. E veio uma nuvem que interrompeu a Pedro. Chega, Pedro, não fica falando bobagem. Aí vem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele só ouvi. É ou não é? Então o filho é o prazer do Pai. O filho é a alegria do Pai. E o filho vivia, que fala, folgando perante ele em todo o tempo. A versão King James atualizada fala assim: e eu vivia feliz perante ele a todo tempo. O filho vivia na presença do Pai feliz. Irmãos, essa é a verdadeira felicidade. Ó Senhor Jesus, nós estamos sendo convidados para esse convívio. Estamos sendo convidados para esse relacionamento harmonioso mais perfeito que existe nesse universo. Esse relacionamento, esse convívio é feito dentro desse ambiente de amor ágape de Deus, da unidade, da santidade, do amor perfeito e da verdade, da realidade. Quando chegar lá, vou descontrair um pouco. Eu falo para o Ami, vocês conhecem o Ami, né? Ami de Foz do Iguaçu. Ami gosta muito de pescar. Quando ele some, não me fala onde ele vai, ele está pescando, né? Mas não é sempre que ele vai, não. Ele falou um dia para mim: eu só lamento um dia que lá não terá mais pescaria. Falei: Ami, você não precisará mais de pescaria para ter prazer. A felicidade vai ser tanta, mas tanta, você não sentirá falta de mais nada. Nosso Deus será nossa alegria, nosso Deus será nossa satisfação, nosso Deus será nossa felicidade, como você nunca provou. Você se sentirá abraçado pelo amor de Deus. Eu disse uma vez para os irmãos de São Paulo: é como se você caísse numa piscina e as águas da piscina fossem o amor de Deus. Você estará totalmente imerso no amor de Deus, imerso na felicidade, imerso na alegria. Irmãos, é esse destino que nos aguarda. E Deus convida você: vem. Só para o homem. Ele não convidou anjos, convidou homens. Por isso no versículo seguinte assim: e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Com os filhos dos homens. Então, Deus tem prazer no homem. Deus criou o homem para convidar o homem para esse convívio maravilhoso que a Trindade tem. Ele quer que o homem também participe dessa maravilha, desse convívio perfeito, harmonioso. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. João 14, vamos lá para o João 14. Então Deus convida o homem para esse convívio, né? E nós, nem sei porquê, nós ganhamos na loteria. Não fizemos nada de bom e o Senhor nos convidou para isso. Nem os anjos têm esse privilégio. Se você ler esse Hebreus capítulo 1, irmãos, o anjo não tem nada disso. Tudo é para o homem. Aí, não só isso, Deus nos convida para morar com Ele. Deus nos convida para habitar com Ele. Por isso que quando Jesus veio aqui na terra, em João capítulo 1, versículo 14, como diz: e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse habitou entre nós tabernaculou entre nós, ou armou o tabernáculo entre nós. O que era tabernáculo naquele tempo? O tabernáculo era casa. Só que era uma casa que se move, né? Então Deus simplesmente está, quando Jesus veio aqui na terra, esse é o símbolo. Jesus está dizendo: eu vim aqui para convidar o homem para morar com Deus. Você foi convidado não só para ter o convívio maravilhoso com Deus, você foi convidado não só para visitar Deus de vez em quando, você foi convidado para morar com Deus. Amém? Capítulo 14 de João, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Não é maravilhoso esse versículo, irmãos? Eu gosto desse versículo. Vou repetir. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ó Senhor Jesus. E no capítulo seguinte de João 15, vocês conhecem muito bem: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Eu não é? O que é permanecer aqui? Esse permanecer aqui tem a mesma raiz da morada do capítulo 14, versículo 23, que é: quem mora em mim, eu vou morar nele. É habitar. Habitando, Cristo está nos convidando para habitar na videira, habitar nele, e ele habitará em nós. Então, irmãos, os ramos e a videira, na verdade, um habita no outro, ou não? Você não consegue mais distinguir o ramo da videira, porque um habita no outro, habitação mútua. Então Deus está convidando o homem para habitar com Ele. Por isso, irmão, lá em Apocalipse 21, o que vai acontecer? O resultado final do trabalho de Deus, hein? Capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, tornada por seu esposo. Versículo 3. E então ouvi grande voz, vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, essa última frase eu achei na Bíblia de Jerusalém a melhor tradução. Traduz da seguinte forma, né? Cadê? Podem projetar para mim? Ali diz: olha lá. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Não, peraí, não é a outra versão.
A Bíblia de Jerusalém. Cadê o Puia? Ô Puia. Então vou traduzir. Essa última frase aqui, e Deus mesmo estará com eles. Essa frase é assim. Agora apareceu, né? Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. E presta bem atenção ali, ó. E ele, quem é esse ele? Deus com eles será o seu Deus. Quem é esse ele? É Deus. Só que Deus agora não é simplesmente Deus, é Deus com eles. Deus com os homens. Irmão, Deus na eternidade futura, Ele não conseguirá mais se livrar de nós. Nós vamos estar, o quê? Habitando juntamente com Ele. Para sempre, irmãos. É ou não é maravilhoso? E Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, Deus nos convidou para participar desse convívio maravilhoso. Nós vamos participar na plenitude dessa vida feliz, alegre, no amor, na santidade, na verdade, na glória de Deus. E Deus também nos convidou para morar com Ele. Em outras palavras, esse Deus coinerente, a trindade coinerente, um habita dentro do outro, nós fomos convidados para participar, morar com eles. Mas agora, irmãos, eu preciso chamar a atenção uma coisa. Então aqui dá uma ideia de que então nós somos o quarto elemento, além da trindade. São a trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem. Então seria assim. Agora então é 4 em 1? Só que, irmãos, se a gente falar assim, heresia. Não é 4 em 1. Ele continua 3 em 1. Mas onde entra o homem? O homem foi introduzido na comunhão por meio do Filho. É ou não é? Voltando lá para João 14, eu vou provar isso para vocês. João 14. E não consegui mostrar ainda a eternidade. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. João 14. Vou falar de novo João 14, bem devagarinho para vocês entenderem. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, isso vocês entenderam. Jesus morreu, ressuscitou, e na ressurreição, Deus glorificou o homem Jesus, abriu espaço para preparar lugar para o homem, não é isso? Ele voltará como Espírito da verdade, como outro Consolador. Presta bem atenção daqui para frente. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele não fala imediatamente, eu colocarei vocês no Pai. Vocês entenderam? Eu vos receberei, é isso, né? Eu vos receberei para mim mesmo. Eu sou o elemento que coloca vocês no Pai. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus é por meio de quem nós fomos inseridos em Deus. Então não diga heresia de que será 4 em 1. Nós seremos esse quarto elemento, mais colocado no Filho. E por meio do Filho, nós vamos participar dessa vida com a Trindade. Vocês estão me entendendo? E nós vamos participar desse habitar mútuo da Trindade, e sempre por meio do Filho. Ó Senhor Jesus. Então, só para vocês não irem embora, por causa do tema que eu coloquei aqui, o Espírito Eterno. Irmãos, eu quero só falar um pouquinho bem rápido para encerrar a mensagem de hoje, e amanhã eu explico melhor. Quando cheguei nesse ponto, vocês perceberam que eu
realmente saí como que fora de si. Eu fiquei louco. Falei, não é possível Deus ter preparado essa coisa toda para o homem, que eu não mereço, o homem não merece isso. Deus preparou tudo isso. Mas, irmãos, a coisa é tão além da nossa imaginação, que parece impossível de alcançar. É ou não é? Não parece impossível de alcançar? Nós temos que chegar no padrão de Jesus, uma vida perfeita, uma vida humana perfeita. Para nós chegamos ali em santidade, em verdade, em amor e glória, não é isso? E unidade. Irmãos, parece ser tão impossível. Mas, irmãos, Deus me mostrou que o livro de Hebreus, ele mostra o passo a passo do plano microeconômico de Deus. No esboço de Deus, Deus mostrou para nós em João 14 até 17, o que Deus vai fazer conosco, nos glorificando. Mas, irmãos, em Hebreus, nos mostra o passo a passo. Mostra até nós, como a primeira geração no deserto, rebeldes, incrédulos, né, desobedientes, caindo no deserto, mas Deus teve misericórdia e chamou um grupo da nova geração e entrou na boa terra de Canaã. Irmãos, aí passo a passo foi guiando. Aí eu procurei entender o que o Senhor queria dizer. Falei, o livro de Hebreus é muito difícil de compreender. É muito difícil de compreender. Então eu não sabia por onde começar. Isso já foi no final de ano. Eu estava um pouco debilitado em saúde. Eu consegui, pela misericórdia de Deus, atender a última conferência lá em Natal, né? Com bastante fragilidade fisicamente. E eu voltei para me restabelecer um pouco no final do mês de dezembro. E buscando o Senhor me mostra como é que eu consigo entender o livro de Hebreus para poder entender o seu plano microeconômico de como o Senhor vai nos levar a chegar lá. Irmãos, todo dia eu lia Hebreus, mas eu não conseguia ler mais do que um capítulo cada dia, porque eu não conseguia entender. E eu procurei muitos livros de comentário, muitos livros de quem fala, no máximo eles falam, o livro de Hebreus fala da superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, superioridade em comparação com o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, não é? Então, superior aos anjos, mas eu não conseguia entender como isso pode nos ajudar no dia a dia, na prática, apenas conhecendo que Cristo é superior a essas coisas. Então eu pedi a Deus, Senhor, tem que me mostrar, tem que mostrar. E eu não conseguia entender até que no dia sábado eu estava voltando para São Paulo já, no domingo eu ia ter a reunião na Cesareia de Filipe. Na rodovia dos Bandeirantes, chegando em São Paulo, de repente a luz brilhou. Eureka! Eureka! Eu falei, obrigado, Senhor. Eu descobri a chave para entender o livro de Hebreus, e não vou poder falar muito hoje à noite. Irmãos, a chave para entender o livro de Hebreus é que Deus, para nos levar até lá, Deus nos preparou um super sacerdote. Deus nos preparou o seu filho, já que tudo acontece para o homem, tudo acontece por meio do seu filho. Então Deus preparou Cristo de uma maneira maravilhosa que você nunca iria imaginar. Então tudo que Cristo fez aqui na terra, Deus colocou na eternidade todas as suas realizações no tempo. Por exemplo, para sua mente racional poder entender, você entende assim, num pensamento linear. Por exemplo, se eu traçasse uma linha do tempo, colocasse uma flecha, colocasse, isso aqui é o tempo, então você sabe que aqui está antes e aqui está depois, certo? Se eu traçar uma linha do tempo aqui e colocar uma flecha, aqui cresce o tempo. Então, por exemplo, aqui o primeiro ponto está a eternidade passada, ponto A, e o ponto B, a fundação do mundo, ponto C, por exemplo, a encarnação de Jesus, ponto D, a morte de Cristo, e ponto E, né, por exemplo, ali, ponto
e a crucificação e a ressurreição, não é isso? E por fim, a eternidade futura. Então, se eu colocar no tempo, de uma forma linear, a sua mente racional consegue entender, é ou não é? Então, Cristo fez, Deus fundou o mundo aqui, Cristo se encarnou aqui, Ele foi crucificado aqui, se ressuscitou aqui, e acabou, você entende linearmente. Mas, irmãos, Deus não está limitado ao tempo e espaço. Deus está no céu, e não esse céu físico. Ele está num lugar que não é limitado nem pelo tempo e espaço. E o que Deus fez com Cristo? Tudo isso que Cristo fez como homem, limitado pelo tempo e espaço, Ele realizou a encarnação, o viver humano, a crucificação e a ressurreição, tudo como homem no tempo. Mas Ele ofereceu-se, esse sacrifício que Ele fez aqui na terra, Ele ofereceu pelo Espírito Eterno. Está aqui no Hebreus 9, dá uma olhada rápida no Hebreus 9, eu preciso terminar, desculpe, os irmãos aqui estão me esperando para terminar, eu preciso terminar logo. Então, capítulo 9 aqui, versículo 14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Cristo fez tudo isso como homem no tempo. Só que Ele não precisa fazer muitas vezes, não precisa morrer muitas vezes. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui ó, no versículo, capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Irmão, se o que Cristo fez não fosse oferecido pelo Espírito Eterno, Ele teria que morrer muitas vezes por nossa causa. Mas, irmãos, Ele morreu uma vez só. E quando Ele se ofereceu esse sacrifício, Ele se ofereceu pelo Espírito Eterno. O que quer dizer isso? Deus colocou o que Cristo realizou no tempo, na eternidade. Então, se você pegar aquela linha do tempo que você consegue entender, e você juntasse as duas extremidades, a eternidade passada com a eternidade futura, dá uma olhada como é que vai ficar. Se você vai juntar, virar uma argola, não vai virar uma argola? Quando vira uma argola, o ponto A está na frente do ponto B ou está depois? Hein? Depende da referência. Então na eternidade não tem mais tempo, não tem mais noção de tempo. Então Cristo só precisa oferecer sacrifício uma vez por todas. Só precisa fazer uma vez, porque já valeu por todas. Então tudo que Cristo fez foi oferecido pelo Espírito Eterno. Irmãos, quando Ele foi para o céu, Ele já foi onde Deus eterno estava. Ele foi para a eternidade. Na eternidade, irmãos, Cristo foi feito o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É esse Cristo, irmãos, que vai nos ajudar a chegar lá. Ele tem todas as condições de nos fazer chegar lá. Eu não tenho tempo essa noite para falar isso. Irmãos, dá uma olhada nessa argola. E onde está essa argola? Dá uma olhada, continua aqui. Essa argola, ela é uma argola que está na Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho tem 4 argolas, uma argola em cada canto. E onde passam-se os 2 varais, e os 2 varais onde o homem pode carregar a Arca do Testemunho. E a Arca do Testemunho representa o próprio Deus, representa Cristo. Portanto, irmãos, Deus é eterno, Cristo agora também é eterno. E como o homem que é temporal pode carregar o testemunho do Deus eterno? É por meio das argolas, é por meio do Espírito Eterno. A nossa conexão com Deus eterno, irmãos, é por meio do Espírito Eterno. O homem temporal
Deus é eterno, mas as argolas conseguem nos conectar. E podemos desfrutar, de usufruir de toda a potência, né, desse Cristo que foi potencializado para nos ajudar. Não vou falar mais do que isso, amanhã a gente explica melhor. Pode ser? Eu só quero encher você de alegria e esperança. Você não foi abandonado para dizer, não, só esses irmãos estão na frente, eles vão chegar lá, eu não vou conseguir chegar lá. Já algumas irmãs já me procuraram para falar isso. Não é verdade. Se o que Deus preparou é só para uma elite de pessoas, não é para você, então não é a salvação de Deus. Portanto, irmãos, o plano de salvação de Deus é para todos nós, para todos os que o buscam, todos que querem ser o vencedor antes dos outros, e no final, irmão, todos também participarão em toda a eternidade, para todos sempre. Deus abra seus olhos para ver o seu plano maravilhoso de salvação. Deus encoraja você. Valeu a pena você pagar o preço, veio até aqui, né? Que o Senhor abençoe você, sua vida, que o Senhor nos guarde a todos diante desse surto de doença, que o Senhor possa guardar a todos nós, né, em perfeita saúde, para servir ao Senhor. Jesus é o nosso Senhor.